Porquê é que as melhores ideias aparecem quando deixamos de andar à procura delas? O livro das ideias. Isto foi uma prenda que uns amigos me ofereceram há uns meses atrás. E aqui na dedicatória eles escreveram assim: chegamos à conclusão que não somos criativos, com muito amor e carinho. E como vocês devem estar a perceber, alguém lhes ofereceu este livro, eles acharam que não era adequado para eles e decidiram oferecê-lo a mim. E eu recebi com todo o amor, com todo o carinho, e agradeci-lhes, mas disse-lhes logo: olha, eu acho que isto não é verdade. Somos todos criativos, não existem pessoas criativas e pessoas não criativas. Simplesmente temos criatividade em áreas diferentes e eles particularmente são pessoas altamente criativas naquilo que fazem. A criatividade faz parte de quem nós somos, está intimamente ligada à nossa natureza. Mas é verdade que há escolhas que vamos fazendo ao longo da vida que ou desenvolvem esta criatividade ou a atrofiam. E é um bocadinho acerca disso que eu gostava de vos falar neste... estou a gravar. Baixa essa cena. Desculpem. É isto que eu estava a dizer. Há escolhas que vamos fazendo ao longo da vida que podem comprometer esta criatividade. Porque quando somos miúdos, somos todos altamente criativos. E criar, inventar, imaginar é a coisa mais normal do mundo. Houve um dramaturgo inglês, o George Bernard Shaw, que escreveu: tu observas coisas e perguntas porquê. Eu imagino coisas que não existem e pergunto, por que não? E eu acho que isto define muito a forma de estar das crianças, e já todos fomos crianças, mas eu agora tenho 2 filhos e ao olhar para eles lembro-me também de como eu era. Por exemplo, a minha filha, a Carolina, tem 10 anos, e a Carolina, quando não está demasiado ocupada a ver H2O, H2O estas, não estas, enquanto há vida há esperança. Quando não está demasiadamente ocupada a ver as H2O, é altamente criativa. Inventa bancas de limonada com as bonecas dela, com as Barbies, faz stop motions de receitas de culinária no telefone da mãe, e não me perguntem como é que ela aprendeu a fazer aquilo, eu não sei, não fui eu quem ensinei. Ela inventa línguas que não existem, cifras, etc, etc. E depois tem o Pedro tem 2 anos, e quando não está ocupado a destruir o meu PC, ou a lambuzar-se todo com cerejas, ele imagina histórias com carros e com aviões, ele faz pinturas altamente criativas na minha mesa branca. Mas isto faz-me pensar no quão fácil é nós trocarmos o consumismo fácil ao longo da vida pelo prazer de criar. E o consumismo tem precisamente esse poder de sufocar a criatividade, quando nós nos tornamos simplesmente consumidores e nos esquecemos do prazer que há em criar. Tenho que me lembrar a mim próprio, e acho que posso lembrar-vos a vocês também, que a brincadeira e a descontração são excelentes catalisadores da criatividade. Ainda está aqui o livro que tinhas pedido. Deixar aqui. Sim, mano, deixa aí. Obrigado, mano. É um livro que eu daqui a bocado, aliás, posso ir já buscá-lo, porque vou falar dele. Dê-me só um minuto. É isto, de um autor chamado Jonah Lear. Jonah Lear. É o que está aí, olha, vocês, como é que isto soa? É um autor que se dedica a estudar de uma forma científica a criatividade. E uma das ideias que este livro explora são as epifanias, aquelas ideias fantásticas, extraordinárias, que surgem não se sabe bem de onde, quando menos esperamos. E o que ele sugere é que isso acontece após períodos de grande frustração. Ou seja, quando nós estamos muito tempo a tentar construir alguma coisa e a tentar escrever, etc. E a coisa não está a fluir e nós ficamos frustrados, cansados, parece que estamos a bater contra uma parede e desistimos. E quando desistimos e vamos fazer outra coisa qualquer, quando menos esperamos, aparece uma ideia toda formulada assim de repente. E o que acontece, cientificamente falando, segundo aquilo que o autor diz, é que quando o nosso lado racional do cérebro finalmente descansa, dá espaço para que o lado intuitivo encontre relações entre ideias aparentemente desconexas para criar alguma coisa nova. E um dos meus exemplos favoritos neste livro é do Bob Dylan, numa fase que ele estava altamente frustrado na carreira dele, farto do que estava a fazer, queria reinventar-se e não estava a conseguir. Ele estava cansado, inclusive, das expectativas que as pessoas colocavam em cima dele, e ele, a determinada altura, diz: eu não quero fazer mais isto, acabou para mim. E ele diz ao manager dele: isto vai ser o meu último concerto, eu vou parar com isto, não quero continuar a fazer isto.
E ele dá mesmo o último concerto, enche uma sala e decide: eu vou-me embora. E pega no carro, na moto dele, e vai para uma cabana em Woodstock, nem guitarra leva, nada, e decide ir para lá passar uns dias, pensar no que é que vai fazer o resto da vida. E nesse período em que ele tinha mesmo desistido de fazer música, de repente, tudo aquilo que ele estava à procura nos últimos meses, anos da vida e não tinha conseguido encontrar, de repente, ele diz que foi como que se um fantasma lhe tivesse a ditar tudo aquilo, porque ele começa a escrever assim em catadupa, pau, 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 pau. Ele começa a escrever assim de uma maneira incrível, e foi daí que surgiu a música que não veio apenas revolucionar a carreira dele, que foi um ponto de viragem na carreira dele, mas revolucionou a própria indústria musical, Like a Rolling Stone. Com isto eu quero dizer que a frustração pode resultar em momentos altamente revolucionários na nossa vida. Estamos a viver um período super deprimente, que podemos argumentar que não facilita a criatividade, e é um facto, nós não podemos controlar tudo o que chega até nós, mas podemos sim escolher como reagir a tudo isso. Está tudo bem? Estou a gravar, meu. É com isto que eu tenho que levar todos os dias, a sério. Onde é que eu ia? A necessidade aguça o engenho. E a quarentena tornou tudo isto muito claro, muito óbvio para mim. Não sei como é que tem sido para vocês, mas eu estive 2 meses sem sair de casa. E para uma pessoa como eu isso é altamente deprimente, mesmo. Uma das coisas mais terapêuticas na minha vida atualmente é sair, fotografar. E eu vi-me impedido de fazer isso. E eu comecei a bater mal. Naqueles primeiros meses estava a ser terrível. E eu dei comigo a pensar: o que é que eu posso fazer aqui fechado? Não há paisagens bonitas para ver, posso fotografar o que está fora da janela, mas a vista é sempre a mesma. Mas a determinada altura ocorreu-me uma ideia que nunca tinha surgido até então: e se eu usasse a fotografia para expressar a forma como me sinto? Que é uma coisa tão óbvia, mas a verdade é que eu nunca tinha pensado nisso a fundo. E dei por mim então a fazer coisas que nunca tinha feito. E se eu pegar aqui no meu telefone, posso mostrar-vos algumas dessas fotografias. Basta abrir aqui o feed do meu Instagram. E a primeira foi esta, em que eu me sentia quase a perder a cabeça com tudo o que estava a acontecer, com toda a insegurança, com todo o sentimento de medo que havia. Mas fomos aprendendo a viver com isso. A seguir tem uma fotografia da minha filha, de eu a dar aulas de ginástica à minha filha em casa, ou então a minha mulher a dar-me aulas de ginástica a mim. E das nossas atividades regulares aqui em família, como jogar Cluedo, eu vou arranjar inimigos, começo aqui com esta discussão. Mas a fotografia que causou mais impacto de todas foi esta que vocês estão a ver agora também, em que eu expressava a forma como me sentia sufocado de estar constantemente fechado no mesmo espaço, a tentar ter atividades diferentes, mas desesperado para sair de casa. E alguns comentários interessantes acerca desta fotografia foi a nossa vida através de uma foto, ou bendito confinamento, naquele sentido de que as limitações acabam por nos levar a caminhos diferentes. Isto é outro segredo acerca da criatividade. Nós podemos ver as limitações como um impedimento à criatividade ou como uma alavanca para a criatividade, porque obrigam-nos a explorar caminhos diferentes, e eu acho que isso é brutal. Isto são apenas algumas ideias que têm sido úteis para mim, que me ajudam a ser mais criativo, mais produtivo, e eu espero que possam ser úteis para mais alguém. Como é que este canal poderia ser mais interessante, mais útil para vocês? Digam alguma coisa. Fiquem bem, até à próxima.